uma coisa que me preocupou a mim profundamente, e eu falo enquanto cabinda, como vocês todos sabem, eu sou de Cabinda, sou cabinda. E entristeceu bastante ouvir anteontem, quando chegamos quinta-feira, da boca de Sua Excelência o Sr. Governador Provincial Kundi Payama, dizer que a guerra, quer política, quer militar, tinha começado no Ambo e terminaria no Ambo. E que o maior número de mortos iria registrar-se nos umbundos, é o termo que ele utilizou. É premeditado ou não? Aí eu depois posso ter a liberdade de colocar a questão. Se o Monte Sumi, em vez de estar aqui no Ambo, estivesse em Catete, teriam matado as pessoas conforme mataram? E análises que se fazem que dão conta de que o caso que aconteceu no Sumi visou distrair as atenções dos cidadãos, tendo em conta a aprovação da lei do registro eleitoral para contrapor a pretensa manifestação do bloco dos partidos políticos na oposição. Qual a leitura que se pode fazer e qual é a posição da UNITA ou dos partidos políticos na oposição face à lei do registro eleitoral e que foi aprovada? Bem, a primeira coisa que eu devo dizer é que o que terá sido a intenção do Executivo e do MPLA, só o Executivo e o MPLA saberão dizer. Uma coisa é, no entanto, certo, é que os nossos irmãos, os nossos colegas, amigos, compatriotas do MPLA, já não estão a olhar a meios para atingir fins. A lei do registro eleitoral é uma prova disso. Como sabe, o registro eleitoral, sendo parte do processo eleitoral, é da inteira e única responsabilidade de um órgão da administração eleitoral independente, que é a CNE. E deve ser esta CNE que deve fazer o registro eleitoral. Primeiro, em respeito à Constituição e à lei, e em segundo lugar, por uma questão de confiança e de transparência. É que, em vez do MPLA fazer o registro eleitoral presencial lá nas administrações municipais onde estão sozinhos, e eu ainda ontem perguntava ao senhor administrador municipal da Cala se eles todos estavam lá em número de 5, se havia alguém que era da UNITA ou que pelo menos não era do MPLA. Não me conseguiu responder, todos são do MPLA. Então, por uma questão até de confiança, em vez de fazer um registro eleitoral onde estão sozinhos, num país onde cada vez que há eleições tem de haver uma lei eleitoral e um registro eleitoral, o que demonstra falta de estabilidade no processo eleitoral, era melhor fazer isso, até porque em cumprimento da Constituição e da lei, nas comissões municipais eleitorais, porque lá estamos todos. Mas os nossos colegas do MPLA insistiram e utilizaram a força da sua maioria para aprovar uma lei que dá ao titular do Poder Executivo prerrogativas que não tem. É que as competências do Presidente da República, não é verdade, são, à luz do artigo 117 da Constituição, apenas aquelas que estão na Constituição. Ou seja, o Presidente da República não pode inventar competências. Não pode ir a um quimbanda qualquer para buscar competências. São apenas aquelas que estão na Constituição. E na Constituição, a única competência que o Sr. Presidente tem em matéria eleitoral é convocar as eleições. Absolutamente mais nada. Bem, é verdade que tem havido vozes, não dos partidos políticos, mas da sociedade em geral, a clamar e reclamar a realização de manifestações para que contrarie essa tendência, digamos assim, fraudulenta do presidente Eduardo Santos e do seu partido. E provavelmente para intimidar queiram começar a matar pessoas. Mas também uma coisa que me preocupou a mim profundamente, e eu falo enquanto cabinda, como vocês todos sabem, eu sou de Cabinda, sou cabinda. E entristeceu bastante ouvir anteontem, quando chegamos quinta-feira, da boca de Sua Excelência o Sr. Governador Provincial Kundi Payama, dizer que a guerra, quer política, quer militar, tinha começado no Ambo e terminaria no Ambo. E que o maior número de mortos iria registrar-se nos umbundos, é o termo que ele utilizou. É premeditado ou não? Aí eu depois posso ter a liberdade de colocar a questão. Se o Monte Sumi, em vez de estar aqui no Ambo, estivesse em Catete, teriam matado as pessoas conforme mataram? É uma pergunta que eu coloco. Outra questão que devia colocar tem a ver com a atual situação. Os parlamentares da UNITA gostariam de manter o contacto com o Sr. Julino Kalupeteca. Não foi possível. Com que ilações é que os deputados do Elo Negro voltam à volta do Estado da Saúde de Kalupeteca? Bem, uma coisa é certa, quem não deve não teme.
E se alguém quer esconder alguma coisa, é porque, de facto, aquilo que tem a esconder é de alguma gravidade. Primeiro, nós tivemos informações de que o senhor Julino Calpeteca foi espancado. Portanto, estava bastante ferido, há imagens que circulavam na internet a dar conta disso. Ele terá desmaiado durante um longo período e foi necessário um grande esforço para poder reanimá-lo, fruto das agressões que sofreu. E a autoridade não pode se comportar como criminoso. Na minha terra diz-se, quando você vê um maluco a correr nu, se você também tira a roupa a correr atrás dele, você também é maluco. Ora, se o indivíduo é criminoso porque espanca alguém, se a autoridade também espancar e porque a Constituição proíbe tratamentos cruéis e degradantes às pessoas, aos cidadãos, a entidade governamental não pode fazer isso porque também passa a criminoso também. E além do mais, de acordo com a lei, o senhor Julino Calpeteca não pode ser considerado um assassino, um bandido, um energúmeno qualquer, até que seja julgado, e é o tribunal, é o juiz que o deve condenar, aí sim. E também, nós tivemos informações de que ele não estava aqui no âmbito, que teria sido levado, não se sabe se para Luanda, se para algum outro lugar incerto. Ora, por uma questão até de transparência, não é verdade? E porque não acredito que o senhor governador Kundipayama tenha precisado de uma autorização do procurador provincial para ir ver o Calpeteca, porque ele disse que viu o Calpeteca, que ele disse, pai, eu pequei, foi o que ele nos disse anteontem. Então nós também podíamos ter o direito de ver o senhor e conversar com ele, pelo menos para saber a sua versão. É que o que a gente ouve é só aquilo que os outros dizem, a outra parte diz, que ele é um bandido, que atacou, etc, etc. Já sabemos pelo menos que não pode ter havido 3 horas de fogo intenso, porque não podia ser feito com 3 armas. E eu estive a conversar aqui com o meu colega, o general Gilingutila, até na sua qualidade de general, se era possível 3 horas de fogo intenso contra centenas de militares de forças especiais, não é? Com 3 armas. Não acredito que seja, nem é preciso ser militar para se poder acreditar. Da mesma forma que, se as tropas não respondem porque têm à sua frente velhos, mulheres e crianças, ou são esses velhos, mulheres e crianças que estão a disparar, então a polícia tinha todo o direito de responder, ou então quem está a disparar de trás, não é verdade? Vê-se que as balas não matam esses velhos, mulheres e crianças, então a polícia também podia responder, não precisava ter receio, porque não iriam morrer a mesmo. O que significa que é uma grande mentira. E nós não podemos construir um país com base nessa mentira. Portanto, tudo é possível. Nós não sabemos se o Calpeteca está vivo, se está morto, se está bem de saúde, se não está bem de saúde. Não sabemos. O procurador apenas nos disse que está preso, mas não nos deixou ver. Não nos deixa ver porquê. Então é porque alguma coisa existe. Duas questões, que sejam... Deixa-me só fazer uma questão. Manuel José, Voz da América. A minha pergunta vai mais para além